Paz, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos conceda uma semana abençoada, uma semana de bênçãos. A você também, meu amigo e amiga, um bom dia. Que esta mensagem, chegando a você, você possa colocar os teus pensamentos e meditar na grandeza, no maravilhoso amor de Deus. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Nós entendemos que a palavra perecer significa morrer. E homens e mulheres, todos nós temos uma certeza de que nós iremos morrer. Essa é a única certeza da vida. E a Bíblia nos diz: aquele que crer no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, não morrereis. Aí você diz: bom, então eu quero dizer que se eu crer em Jesus Cristo eu não vou morrer? A Bíblia diz que ainda que esteja morto, aquele que crê em Jesus viverá, porque Cristo ressuscitou e está vivo. E a Bíblia diz que um dia nos encontraremos com o Senhor da glória e viveremos eternamente, aleluia, adorando e bendizendo o nome do Senhor de toda a terra e de todo o céu. Louvado seja o Senhor. Amados, gostaria de compartilhar uma história com você, uma história que mexe muito com o meu coração, uma história maravilhosa, uma história poderosa, a primeira vez que eu ouvi foi de um homem de Deus, o pastor Gregório M. Sinucci. Hoje já não está mais entre nós, está descansando, está na glória, louvado seja o Senhor. E este homem era um cara apaixonado por Jesus Cristo. Você consegue sentir a presença de Deus na sua ministração. Você consegue sentir a presença de Deus, o seu amor, a sua paixão anelante por Deus, através do seu gesto, através da sua carisma, através da sua fala, através dos seus louvores principalmente. E ele não era, como ele mesmo diz, ele não era um músico, não era um cantor com uma voz excelente, aleluia, mas ele fazia com excelência, tudo que ele colocava a mão, tudo que ele falava, tudo que ele ministrava ao Senhor era com excelência, e portanto você conseguia ser tocado, ministrado através daquele homem de Deus. E através dos vídeos que se encontram no YouTube, você pode procurar o Ministério Paixão e Lágrimas, do pastor M. Sinucci, Gregório M. Sinucci. Se você colocar pregações M. Sinucci no YouTube, você vai ver quem é um senhor. E cara, é maravilhoso, é espetacular, eu aconselho você a assistir. Tem um vídeo dele de cerca de 28 minutos que ele fala a respeito da trajetória dele. Ele fala sobre o pastor Leonardo Ribeiro, que foi o pai dele na fé. E esse vídeo de 28 minutos é impactante, é maravilhoso. Eu sei que vai impactar a sua vida. Procura Paixão e Lágrimas, M. Sinucci, maravilhoso, é espetacular. E foi esse homem de Deus que veio lá dos Estados Unidos, deixou a sua cidade e teve uma paixão, um amor pela nação brasileira, e veio fazer missão no Brasil, e durante 30 anos da sua vida dedicou-se a viver a vida do Evangelho, a pregar aos homens e mulheres desta nação aqui neste Brasil. Então esse pastor M. Sinucci hoje já descansa nos braços do Senhor, mas o seu legado de paixão e lágrimas se estende até os dias de hoje, e glorificado seja o nome do Senhor. E através dele eu aprendi essa história. Hoje eu também estava meditando nessa história, né? E é maravilhoso. Fala sobre os caçadores de Deus. Eu comprei um livro do Tom Tenney, e os caçadores de Deus fala a respeito dessa história de homens que largam sua vida, homens que largam o seu negócio, o seu trabalho, que deixam a sua vida, né, a sua vida secular, a sua vida cotidiana, e fixam o seu olhar em buscar os tesouros escondidos. E eu quero falar hoje a respeito de Mel Fisher. Talvez você já deve ter ouvido falar deste homem, talvez você já leu sobre essa história, eu não sei, mas eu vou primeiramente, antes de tudo, ler uma passagem bíblica que diz em Isaías, no 45, capítulo 45, no seu versículo 3, que está escrito: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Há tesouros escondidos em Deus
para mim e para você. Há tesouros escondidos em Deus, e os homens que se lançam a buscar esses tesouros escondidos, eles obterão sucesso em alcançar aquilo que eles estão procurando. A história de Mel Fisher, ela nos é contada começando a respeito de um navio no seu século 17 chamado Tocha. E esse navio ele continha riquezas, patrimônios que estavam indo até a nação espanhola, para os tesouros, para os cofres públicos da Espanha. Então esse navio Tocha, ele portava dentro dele muitas toneladas de riquezas, de coisas preciosas, de coisas raras dentro deste navio. Essa história vai nos dizer que este navio afundou com cerca de 400 milhões de dólares, né, nos dias de hoje. Então era uma fortuna que todo homem, que toda mulher teria a vontade de encontrar, teria o desejo de encontrar esse tesouro. E essa história nos conta que no primeiro dia que esse navio saiu daquela cidade rumo à Espanha, a história nos diz que um furacão se levantou no mar e a embarcação afundou. Junto com ele, 8 embarcações afundaram. E então os homens marcaram o local da onde aquele navio afundou, e eles tentaram durante anos, durante décadas, durante séculos reencontrar aquele navio, aquele tesouro, mas não obter o êxito, não obter o sucesso. E em 1622 aconteceu esse naufrágio, e até o ano de 1972 não havia ainda um paradeiro, uma notícia, até este ano então, quando as primeiras pistas começaram a surgir referente ao navio Tocha. Mel Fisher, depois de 300 anos, ou seja, em 1622, 300 anos depois, no ano de 1970, começou a sua busca incessante, a sua busca pelo tesouro que estava no navio Tocha. E a história vai nos dizer que ele começa a sua busca em um ano de 1970, e ele deixa o seu negócio, ele deixa a sua fazenda, ele deixa os seus amigos, a sua casa, a sua família, e vai para o mar com o seu filho, com sua esposa, à procura desse navio, à procura desse tesouro. Ele está fixando os seus olhos em busca desse tesouro, em busca desse navio chamado Tocha. E a história vai nos dizer que em 1980 esse homem perdeu seu filho, esse homem perdeu sua esposa, e mesmo assim ele não parou de prosseguir em alcançar aquilo que ele começou com o filho e com a sua esposa, de alcançar o Tocha, de encontrar o tesouro que estava dentro daquele navio chamado Tocha. E ele deixou tudo para trás. Ele era um fazendeiro, um homem que tinha uma condição financeira já boa, mas mesmo assim ele abandonou tudo em busca de um alvo, em busca de tesouros escondidos. E é exatamente isso que mexe comigo. A história vai nos dizer que toda criança que se preze já teve aquele desejo, aquele sentimento de encontrar tesouros escondidos. Já brincou de piratas, já se vestiu como pirata, pegou um pedaço de madeira e fingiu que era um pirata, colocou um tapão de olho e brincou de pirata e foi atrás dos tesouros escondidos, à procura dos tesouros escondidos. Então nós tivemos, pelo menos eu posso dizer por mim mesmo, que eu já tive essa experiência, por isso que isso mexe comigo. Eu me lembro de quando criança eu brincar de pirata, de querer encontrar tesouros escondidos, de dar passos, 1, 2, 3, assim sucessivamente, para que então em determinado ponto tivesse um X e ali tivesse o meu tesouro. Então isso mexeu muito comigo, mexe muito comigo. E Mel Fisher, ele prosseguiu e ele caminhou, ele não olhou para trás, ele largou toda a sua vida secular, deixou de ir a festas, deixou de ir à casa de amigos, familiares, para procurar o tesouro. E essa busca por esse tesouro durou 15 anos. Mel Fisher ficou 15 anos no mar procurando pelo navio Tocha, até que enfim encontraram. E os relatos dessa história vão nos dizer que durante 3 semanas
aquele homem, juntamente com a sua equipe de mergulhadores, juntamente com a sua equipe de empresários que estavam investindo, né, nessa missão de encontrar o navio Tocha, a imprensa, ou seja, todo mundo estava ali durante 3 semanas retirando os tesouros do navio Tocha, com cerca aí de 400 milhões de dólares, né? Se você for somar hoje, né, for converter para o real, é muito dinheiro, é bastante dinheiro, e naquela época não foi diferente, em 1980 e pouco. Então, meus amados, essa história mexe muito comigo, é uma história incrível, é uma história que merece nós pararmos e meditarmos, porque aquele homem, Mel Fisher, ele deixou toda a sua vida para trás, deixou seu negócio, deixou sua casa, deixou tudo que tinha e correu para o alvo. E o seu alvo era alcançar e encontrar o tesouro perdido chamado o Tocha. Um dia ele chegou para sua mulher e disse: olha, amor, eu não quero mais continuar vivendo essa minha vida. Eu quero ser um caçador de tesouros. Eu vou procurar o Tocha, eu vou encontrar o Tocha. Então eles foram para o mar e ficaram 15 anos. Ele perdeu o filho, perdeu a esposa, e ele prosseguiu e continuou determinado em encontrar aquele navio, o Tocha. E tudo isso eu falei para chegarmos até este ponto de que Deus nos diz: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Há tesouros e riquezas encobertas e escondidas em Deus. E homens e mulheres que se lançam a buscar, a encontrar, a prosseguir e caminhar olhando para o alvo, eles encontrarão essas riquezas e essas coisas preciosas encobertas que estão em Deus. Amados, se um homem mundano como Mel Fisher, o homem que se dedicou toda a sua vida para buscar os tesouros escondidos, as riquezas escondidas, que aquele navio, quando afundou, ficou sem saber o seu paradeiro, ele se dedicou e ele fixou o seu olhar para o alvo. Quanto mais nós, os filhos de Deus, devem fixar os seus olhos no alvo, a saber, Jesus Cristo, a fim de alcançarmos a coroa de glória que nos está preparada. Há uma coroa de glória que Jesus Cristo já nos preparou, e a Bíblia diz que devemos caminhar em uma porta estreita e apertada que nos conduz à salvação. A Bíblia diz que não devemos nos amoldar ao mundo, mas devemos ser moldados pela renovação do nosso entendimento. Então nós não devemos mais nos parecer com o mundo, não devemos mais andar como o mundo anda, não devemos mais vestir como o mundo veste, não devemos mais falar como o mundo fala, não devemos mais andar como o mundo anda, não devemos mais ter comportamento e atitudes como as pessoas do mundo têm, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e nós estamos de passagem. Quando nós falamos a palavra peregrino, entende-se que o peregrino, ele não faz parte daquela cidade, ele não faz parte daquela região, ele não faz parte daquele estado. O peregrino, ele está somente passeando, somente caminhando pela cidade, somente está de passagem pela cidade. E a Bíblia faz essa referência que nós somos peregrinos, ou seja, nós não somos daqui, a nossa morada é o céu, a nossa morada, o nosso lugar de repouso e descanso é o céu, o nosso lugar de habitação não é aqui, é o céu. E é por isso que homens e mulheres que no decorrer da história da igreja primitiva até os dias de hoje, que se lançaram neste alvo, fixando seus olhos a fim de alcançarem uma coroa de glória, eles não pararam em prosseguir. É interessante que ontem o pastor João, da nossa igreja, ele falou uma palavra que mexeu muito comigo. Ele falou a respeito de Gálatas, no capítulo 5, do seu versículo 7, e essa passagem é maravilhosa. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Isso é maravilhoso. Você estava correndo bem,
Paulo estava dizendo para os Gálatas: vocês estavam correndo bem, vocês tinham um alvo, vocês estavam fixados, olhando para a cruz, vocês estavam olhando para a coroa, vocês estavam caminhando, estava indo tudo bem, mas vocês pararam, vocês voltaram para trás, vocês agora estão se misturando com o mundo, estão se parecendo com o mundo. Que diferença há entre vocês e o mundo? Vocês estavam correndo bem, o que fizeram vocês parar? O que vos impediu de correr? Para que não obedeçais à verdade. Então nós, amados e queridos irmãos, devemos correr a corrida que nos está proposta, como Paulo diz em Coríntios, há uma corrida que nos está proposta. O mundo também tem uma corrida, eles correm a fim de alcançar uma coroa corruptível, a riqueza corruptível, ou seja, aquela riqueza que os ladrões roubam, que os ladrões minam, que a traça corrói. Mas nós, os filhos de Deus, temos uma corrida a fim de alcançar a coroa incorruptível, as riquezas escondidas e encobertas em Deus, aonde a Bíblia diz que os ladrões não roubam, aonde a Bíblia diz que os ladrões não minam, aonde a Bíblia diz que a ferrugem não consome, que a traça não consome, aleluia. Nós temos uma caminhada, nós temos uma corrida, nós temos um alvo e devemos olhar para este alvo e largar nossa vida e não parecermos mais com o mundo, não termos atitude mais que o mundo tem, não falarmos como o mundo fala, não andarmos como o mundo anda, mas sermos diferentes, pois nós somos peregrinos e estamos de passagem. A nossa morada não é aqui, nós somos lá do céu, nós temos uma morada e a nossa morada é no céu. A Bíblia diz, Jesus disse: eis que vou preparar-vos lugar, e se eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei para vós, e aonde eu estiver, vós estareis também. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e que Jesus está voltando. Veja os sinais, a guerra, país contra país, nação contra nação, a fome, homens estão dando filhos em casamento, e os filhos em casamento casam-se, tem festa. Veja os sinais. A Bíblia nos mostra os sinais. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Aos que se dizem, aos homens que dizem que sabem quando Jesus vai vir e quando ele voltará, mas nem o próprio Jesus sabia quando viria voltar à terra, a não ser o próprio Deus. E homens estão tentando adivinhar quando é que Deus vai vir. Foi falado que em 2000 o mundo ia acabar, depois falou que em 2012 o mundo vai acabar, aí agora estão falando que em 2000 não sei quanto vai acabar o mundo, e as pessoas tentam adivinhar quando vai ser o Armagedon e quando vai ser o final dos tempos. Mas a Bíblia deixa bem claro que os sinais foram dados para aqueles que observam a palavra de Deus e estejam preparados. A Bíblia não diz para que você se prepare, ele diz: estejam preparados. Nós temos uma corrida. Quem vos impediu de correr? Quem vos impediu de que obedeçais à verdade? Sabe qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo não é o pecado, o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo não é o nosso inimigo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Golias e Davi. Davi tinha Golias como seu inimigo. Davi venceu a Golias. Olha que interessante isso, que maravilhoso. Ontem eu estava lendo o livro Homens do Reino. Ele nos fala naquele livro que Davi se levantou e disse: quem é este circunciso para afrontar o povo de Deus, o Deus de Israel? Quem é este circunciso? E a circuncisão, ela quer dizer a respeito de alguém que está cobertado pela proteção de Deus, que está protegido, que está assegurado da proteção de Deus. Então Davi, ele viu, ele olhou para aquele Golias. Todos estavam olhando para Golias, mas todos estavam olhando para a altura de Golias, pois Golias tinha 3 metros de altura, pois Golias era um homem forte, um homem de guerra, um homem que com certeza colocava medo e punha autoridade naquele local. Mas Davi não olhou para a altura do Golias. Davi olhou para aquilo que disse: quem é este incircunciso? Ou seja, este homem não tem a cobertura de Deus, oh glória, este homem não tem a proteção de Deus. Quem é este homem para afrontar nós que estamos debaixo das mãos de Deus, que estamos encobertos pela proteção de Deus? Quem é este circunciso? E a Bíblia nos diz, aleluia, que Davi venceu Golias, que Davi venceu aquele gigante. Por quê? Porque ele estava debaixo das mãos de Deus, ele foi no nome de Deus. Ele diz: você vem a mim com uma espada e com lanças, mas eu vou no nome do Deus dos exércitos, aleluia, eu vou no nome do Deus de Israel. E Davi venceu Golias. É maravilhoso isso é incrível.
Então aquele Davi estava olhando para Golias, enquanto todos estavam olhando para o Golias, para a sua estatura, para a sua força e tudo mais. Davi estava olhando para aquilo que ele tinha, ou seja, ele estava encoberto, protegido pelas mãos de Deus, ele estava protegido pelas mãos do Senhor, ele estava em uma aliança com Deus. Então ele estava seguro de que Deus iria lutar em seu favor, de que Deus venceria aquela luta. Amados, queridos irmãos, nós também estamos debaixo de uma aliança com Deus, e haverá momentos que inimigos se levantarão à nossa volta para tentar nos afrontar, mas a Bíblia diz que o justo em muitas tribulações passa, mas o Senhor o livra de todas elas. Aleluia! Então, quem vos impediu de correr bem? Quem vos impediu de caminhar? Quem vos impediu de obedecer toda a verdade? Como eu estava dizendo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Davi venceu Golias, mas o dia que Davi estava caminhando pelo terraço do seu palácio e olhou para baixo e viu uma mulher formosa, muito bonita, tomando banho, ele a cobiçou no seu coração. O nome dela era Betseba. A Bíblia vai nos dizer que ele toma Betseba para si como por mulher. Aquela mulher tinha um marido, ela era casada, ou seja, Davi cometeu adultério. E mais do que isso, ele pegou o seu marido e mandou ele para a guerra e colocou ele na frente de batalha, o qual não era seu ofício, para que ele morresse, para que ele fosse morto na peleja. O seu nome era Urias. Então Davi cometeu adultério. Davi manda o seu marido, o marido desta mulher, para a guerra, a fim de que ele morra, e então ele toma para si Betseba como esposa. Ou seja, o maior inimigo de Davi foi ele mesmo. A Bíblia nos mostra que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que a causa de nós não recebermos as bênçãos do Senhor, a causa de nós não desfrutarmos de uma comunhão íntima, de uma comunhão prazerosa com Deus, não é o fato de você estar rodeado de pessoas ímpias ou de pessoas más, não. É o fato de nós não entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta e termos momentos de intimidade com Deus. Ontem o pastor disse algo muito interessante, que eu guardei no meu coração. Ele falou, quando a minha namorada me levou até a rodoviária e eu fui entrar para o ônibus para vir embora, o nosso coração ficou partido e ele disse: um dia eu levarei você embora para você nunca mais ir embora. Isso foi maravilhoso, cara. Isso na hora que eu ouvi, veio no meu coração e as lágrimas começaram a rolar, e isso foi incrível. Porque olha o amor de Deus por nós, o amor de Deus se reflete nisso. Quando nós começamos a namorar, eu digo por mim mesmo, quando eu comecei a namorar, eu queria estar em todos os momentos com a minha hoje esposa, mas antigamente a minha namorada, eu queria estar com ela. Eu me lembro de que ela ia para a igreja, eu trazia ela para sua casa, e eu acompanhava ela para a igreja, e eu queria estar com ela, e eu queria estar em todo momento com ela. E o pastor ontem disse, e quando a minha namorada me levou até a rodoviária, eu estava para vir embora, eu disse para ela, nosso coração partido, de que um dia levaria ela para nunca mais voltar, ou seja, que estaria com ela para sempre. E essas palavras penetrou dentro de mim, isso mexeu comigo. Esse é o amor de Deus. Deus deseja que nós também desfrutamos dessa presença, dessa intimidade com Ele. Nós temos esse amor, a Bíblia nos oferece esse amor. Deus enviou o seu Filho Jesus por amor a nós. As pessoas hoje pregam o Deus de amor e misericórdia. Deus é amoroso e Deus é misericordioso, mas justamente por Deus ser justiça, por Deus condenar o ímpio, por Deus condenar o pecador, é que Deus demonstra o seu amor. Sabia disso? Sabia disso? Isso é incrível. Como que demonstra o amor para uma pessoa? Não é simplesmente ocultando os seus pecados, escondendo os seus pecados, não, é mostrando para elas que elas são pecadoras, que elas merecem o inferno, que elas merecem ser condenadas, mas tanto, aleluia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, em Lamentações 3, são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia, glória a Deus. Amados, há um amor de Deus que está esperando por mim e por você, a fim de que nós vivamos este amor incrível, este amor que nos abraça, esse amor que nos constrange. Sabe, aquele amor que nós encontramos aquela menina ou aquele menino, as meninas, né, lógico, que encontra aquele menino e eles apaixonam, têm o sentimento de gostar, de querer estar perto. É a mesma coisa com Deus.
Um dia Deus virá para nós mesmos, nos levará para Ele e nós não iremos mais embora. Aleluia! Aquelas palavras mexeram muito comigo. Um dia o Senhor voltará para nós mesmos e nos levará, aleluia, e não deixará que nós vamos embora mais. Mas isso não é necessário só acontecer naquele dia, querido. Hoje é o dia aceitável de aceitar a Cristo. É hoje. Enquanto o homem vive, há uma esperança. Enquanto o homem vive, há sim esperança para o homem que está vivo. A Bíblia diz que na sepultura não haverá mais obras, não haverá mais ciência, não haverá mais trabalho, e que na sepultura o nosso louvor cessará. Não louvaremos a Deus na sepultura, não cantaremos a Deus na sepultura, não poderemos nos arrepender na sepultura, não poderemos nos converter na sepultura, não poderemos pedir a Deus: Senhor, nos dê mais uma oportunidade na sepultura. A oportunidade de você consertar a sua vida, de você viver em busca de alcançar a coroa da vida eterna, em busca de alcançar os tesouros escondidos que estão em Deus. A única esperança que eu e você temos, a segunda chance de nos lançarmos na corrida que o Senhor nos preparou a fim de alcançarmos a coroa de vida, é agora, enquanto estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que preparar a nossa vida, temos que estar em constante oração, em constante leitura da palavra de Deus, focado com os nossos olhos para o alvo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Medite nessas palavras, medite nessa história de Mel Fisher. Se você quiser ter mais detalhes dessa história, procura na internet, até mesmo vídeos no YouTube relacionado a este acontecimento. História verídica, não é um conto de fadas. E esse homem se lançou, e esse homem dedicou a sua vida, toda a sua vida, para procurar este tesouro, para dedicar o seu tempo. Ele gastou o seu tempo, olha, isso é maravilhoso. Ele gastou o seu tempo para procurar o tesouro perdido. Meu Deus, se um homem que não conhece o verdadeiro tesouro que contém nessas palavras, se um homem que não conhece a verdadeira riqueza que contém Deus é capaz de se lançar a procurar tesouros corruptíveis, tesouros que vão ficar aqui, meu Deus, quanto mais nós que temos o entendimento e sabemos que há uma coroa de glória preparada para aqueles que andar em conformidade com as coisas de Deus. Não vos conformeis com o mundo, mas sejais transformados pelo vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amados, em nome de Jesus Cristo, Lamentações 5:21 diz: Senhor, ó Senhor, converta os nossos corações a Ti e nós seremos convertidos. O único capaz de nos dar um coração de carne a fim de nós termos o nosso coração inteiramente com Deus é o próprio Deus. Mas para isso é necessário que homens e mulheres se lancem. Charles Haddon Spurgeon disse uma vez: os homens que ousam se lançar nos mares de tribulações e mergulharem, eles trazem para cima pétalas raras de misericórdia. Aleluia. Amados, nós estaremos em constante mar agitado, pois Jesus disse que nós estaremos em aflições neste mundo, mas em Jesus, aleluia, em Deus, nós mergulharemos nas suas imensas águas profundas, mergulharemos nas suas coisas íntimas, nas suas coisas sagradas, nos seus tesouros encobertos, nas suas riquezas escondidas, e traremos para cima, aleluia, pérolas preciosas, tesouros preciosos, pétalas, aleluias, de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, mergulhe no oceano do Espírito Santo, mergulhe em Deus. Há tesouros, riquezas escondidas e encobertas do Senhor, que estão à disposição de qualquer homem, de qualquer mulher. Basta dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, gastar a nossa vida, a fim de alcançarmos esses tesouros e essas riquezas escondidas e encobertas. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Amém.